make my body go, make our bodies higher and higher and higher. E aí, galera do sexto ano, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jefferson Sena e hoje a gente vai trabalhar, justamente vamos fazer uma revisão dos assuntos que nós vimos até agora, tá? Desse mesmo material que vocês têm, nós temos dois assuntos aí, duas atividades, tá? Então, com essa revisão, vocês façam as atividades e hoje eu vou querer, tá bom? Mandem para mim que eu vou estar anotando aí, corrigindo quem tá mandando para mim. Bora lá começar? Vai ser um vídeo curto aí, vocês vão gostar, vocês vão tirar suas dúvidas também, tá? E aí a gente vai concluir nosso conteúdo hoje, tá bom? Então, olha lá, vamos lá. Então, a gente está trabalhando esse primeiro tema aqui, o início da ocupação na Amazônia, tá bom? E vocês sabem muito bem aí que nós vimos nas aulas que teve o início com os espanhóis, né? Esse território da Amazônia, que antes era dividido entre portugueses e espanhóis, a parte da Amazônia basicamente era dos espanhóis, mas isso muda com o tempo, tá bom? Olha aí, galera, bora ver aqui. Então vamos começar a falar um pouquinho dos espanhóis, né? Rever aqui, ó. Lembra-se que nós falamos de um cara chamado Francisco de Orellana, né? E do seu ajudante, do seu companheiro Gaspar de Carvajal, que ele era justamente o cronista, né? O cara que começou a relatar as expedições desse Francisco Orellana, do espanhol. Então, a partir de 1541, Francisco Orellana, justamente com seu colega Gaspar de Carvajal, parte de Quito, no Equador, em direção à Amazônia. Ele estava justamente atrás do chamado Reino da Canela. O que era o Reino da Canela? Eles acreditavam que existiam aqui, galera, grandes árvores de canela que daí eles tiravam justamente essa especiaria para aproveitar e comercializar na Europa, né? O que se fazia da canela, galera? Fabricava-se perfumes, temperava alimentos e principalmente remédios. Então eles acreditavam que eles iriam encontrar, assim como eles encontraram lá no Oriente, né? Aqui na Amazônia eles iriam encontrar esse produto, tá? Olha, então Francisco de Orellana, justamente com o seu cronista Gaspar de Carvajal, eles entram na floresta amazônica, tá? Ele encontrou-se com seu irmão Gonzalo Pizarro em 1942 e eles juntaram justamente suas tropas, né, juntamente com as suas expedições para achar justamente esse produto. Só que para o azar deles e para a frustração, eles não conseguem encontrar, né? Eles vão justamente ficar frustrados, vão ficar irritados, tá? Esse aqui é o irmão deles, ok? E o que é que eles vão fazer? Eles vão começar a aprisionar e dizimar os nativos indígenas, né? Então, o que acontece? Essa primeira expedição, que foi para encontrar esse tipo de espécie que tinha, mas não em grande quantidade, acabou sendo frustrada, porém, isso levou ao aprisionamento dos indígenas para transformá-los em escravos e também extermínio de boa parte deles. Isso a gente viu nas últimas aulas aí, tá? Olha aí, galera. Então, no texto de vocês está falando de dois rios que eles cruzaram, perdão, basicamente, o Rio Trombetas e o Rio Amazonas, tá? Então, foi no Rio Amazonas o principal percurso que eles fizeram aí para chegar até o limite aí da floresta amazônica, tá bom? Olha aqui, ó. Então, essa foi a trajetória de Quito, aqui onde eu vou circular agora, ó, circulei aqui para vocês. E eles seguiram essa trajetória aqui, essas setinhas que eu estou dizendo para vocês, pelo rio, tá? Entraram no Rio Amazonas e chegaram até digamos, a Baía do Marajó, em 1542, tá? Então, foi justamente a primeira expedição europeia aqui na nossa região, no sentido de exploração, tá? Vamos lá. Então, no meio do caminho, por conta de dificuldades, né, eles acabaram não encontrando também esse reino da canela, a expedição se separou, tá? A comida acabou, né? Muitos viajantes se perderam na floresta. E o que foi que aconteceu? Pizarro, o irmão do Orellana, acabou voltando, tá? Acabou voltando para Quito, só que o Orellana continuou a sua expedição. E entrando justamente já no Rio Amazonas, ele encontra uma tribo de mulheres guerreiras, né? Que eles chamaram de Amazonas, as chamadas Icamiabas, que na linguagem indígena delas é as guerreiras, tá? Então, o que foi essas mulheres? O que eram essas mulheres guerreiras? Eram mulheres com arco e flecha que tinham justamente a características de guerreiras, tá? Eles chamaram de Amazonas em referência, às Amazonas da mitologia grega, tá? Olha aqui, elas
foram justamente as que entraram em conflito com a expedição deles, tá? Então, muitos deles se dizimaram, morreram, inclusive, nas mãos dela, eles fugiram, tá bom? Foi o primeiro confronto que se teve aqui dentro da floresta amazônica, tá bom? Orellana, ele volta para Quito, depois volta para a Espanha, e ele organiza uma nova expedição em 1945. Porém, ele não retorna, porque boa parte aí dos seus exploradores, digamos assim, dos trabalhadores que estavam com ele, acaba sendo dizimado, acabam sendo mortos, perdão, pelos indígenas, pelos nativos, né? Muitos acabaram sendo comidos pelos nativos, tá? E aí nós temos aqui, galera, o início da ocupação da Amazônia pelos espanhóis, a partir da expedição do Francisco Orellana, tá? E do Gaspar de Carvajal, ok? Então, veja bem, nós trabalhamos isso na nossa primeira aula, tá? E vamos falar um pouquinho da atividade que vocês têm que me entregar. Então, eu trouxe aqui as atividades para tirar algumas dúvidas que muitos tiveram aí, tá? Alguns responderam bacana, gostei, até melhor do que eu iria responder, mas outros ainda tiveram alguma dificuldade, então estou trazendo para vocês aqui como vocês devem responder mais ou menos aí, tá? Questão 23. Quem foi Gaspar de Carvajal? Ora, Gaspar de Carvajal foi o expedicionário, né? Foi justamente um religioso, olha que eu coloquei para vocês aqui, ó, que se tornou cronista, ou seja, o cara que escreveu sobre a expedição, sobre a aventura do Francisco Orellana, tá? O companheiro do Francisco Orellana nesse momento, tá bom? Podem colocar mais ou menos assim. 24. O que buscavam os exploradores? Ora, isso aqui é fácil, né? Tá até no início do texto. Eles buscavam o chamado Reino da Canela, só que eles não encontraram esse reino, entraram em conflito com os nativos, né? Mas dessa forma, mesmo assim, iniciou o processo de exploração do território da Amazônia, tá? 25. Quais os rios mencionados no texto? Eu já até dei a resposta lá para vocês no início, tá bom? Aqui para vocês, olha. O rio Trombetas e o rio Amazonas, né? Eles entraram em outros rios, mas esses foram os principais aí. 26ª. Quem eram as mulheres guerreiras? Ora, essa daí todo mundo acertou, né? Eram as Amazonas, olha aqui, ó. Foi uma referência às Amazonas da mitologia grega, aquelas mulheres guerreiras, eles encontraram as nativas guerreiras aqui na nossa região, tá bom? Então resolvam aí, tá aqui, ó, mais ou menos como vocês devem fazer, mandem para mim. Bora para a segunda parte do texto aqui, galera, o segundo assunto, os portugueses na Amazônia, né, página 2. Como é que a gente pode começar aqui nesse conteúdo, galera? A gente tem que entender o contexto, como eu falei para vocês na nossa aula. O que estava acontecendo no século XVI? Olha aqui, ó. No século XVI, disputas por terra entre Portugal e Espanha. Ou seja, eles eram as potências marítimas dessa época que estavam conquistando territórios, explorando territórios, e eles muitas das vezes entravam em conflitos por causa desses territórios. E o que foi decidido para resolver esse problema, né, que influenciou justamente na demarcação do nosso território aqui, da nossa região? Eles assinaram o Tratado de Tordesilhas, em 1494, que dividiu as terras da América. Olha aqui, ó. Olha que eu coloquei esse mapa para vocês. Vocês já devem estar cientes aí desse mapa, não é isso? De um lado, você tem as terras pertencentes a Portugal, aí do lado direito, ok? Essa parte mais clara. Pode ver que é só um pedacinho no início. Depois, Portugal ele entra no território espanhol. E do outro, uma grande parte, inclusive a Amazônia, pertencia à Espanha. Por que foi feito esse tratado? Para evitar mais conflitos, tá bom? E aí, galera, o que aconteceu? Um cara chamado Dom Sebastião, que era o rei de Portugal, acaba sumindo em uma das guerras contra os mouros, contra os árabes. E após a morte de Dom Sebastião, Portugal e Espanha acabam se unindo, na chamada União Ibérica, lá em 1580. E essa união perdurou até 1640. Quem foi que uniu aí? O Reino da Espanha, o parente mais próximo dele, do Dom Sebastião. Esse aqui é o Dom Sebastião, que sumiu em uma das guerras e não deixou herdeiros para o trono português. E o parente mais próximo, vamos dizer assim, que seja o primo dele, o Felipe da Espanha, Felipe II da Espanha, ok? Ele acaba unindo os dois reinos. E dessa maneira, não existia mais isso aqui, galera, olha, não existia mais essa linha aqui do Tratado de Tordesilhas. Quando o Felipe une as duas coroas, automaticamente ele une todos os territórios pertencentes a Portugal. Agora ele controla como se fosse apenas um, ok?
Olha aqui, ó. Os portugueses, dessa maneira, eles foram entrando aos poucos na floresta amazônica, né? Não tem mais aquela linha que dividia, então eles poderiam entrar justamente para explorar mais o interior da Amazônia. Até porque os espanhóis não estavam muito interessados nessa região amazônica no momento, porque lá na América Central eles estavam explorando o ouro de outras tribos, de outros grupos nativos, né? Os astecas, ok? No caso, um pouquinho mais ao centro aí os incas, tá? Então, o território da Amazônia foi de certa maneira deixado de lado pelos espanhóis aí. Então, Portugal acabou entrando, né? Os portugueses acabaram entrando para explorar aí. Mas mesmo assim, galera, além de Portugal e Espanha, ainda existia, tá? Outras nações que estavam querendo entrar nesse momento aqui na nossa região. Então, por isso, foi o que? Houve a necessidade da construção dos fortes. O que eram esses fortes, né? Eram as bases militares no intuito de impedir as invasões de outras nações e até também combater conflito com os nativos, né? Os portugueses começaram a construir fortes ao longo dos rios para se protegerem e proteger o território de outras nações estrangeiras, como Holanda, como França, como Inglaterra, tá? Então, é uma característica aí dos portugueses nesse momento a construção desses fortes, tá? Então, se tem uma questão lá para vocês falando da importância dos fortes, foi para proteger o território, por favor, tá? Olha aí, galera. Então, olha aqui, ó. Esse aqui, perdão, é um mapa aqui da nossa região amazônica, onde você tem a exploração dos portugueses. Mas aí, além dos fortes, vocês estão percebendo que tem as cruzinhas. O que eram essas cruzinhas? Eram as missões religiosas, né? Nessa época vinham os portugueses e também vinham os representantes da Igreja Católica. E eles começavam a colocar missões para catequizar os índios, que também era uma forma de controlar esses nativos aqui, tá? A gente vai ver isso mais lá na frente, quando a gente for falar das missões religiosas na Amazônia, tá bom? E os fortes são esses vermelhinhos aí, tá bom? Ao longo dos rios aí da região, eles entraram para dominar e explorar a região, ok? Olha aqui, ó, a União Ibérica trouxe isso aqui, ó. Toda essa parte amarela que vocês estão vendo aí é justamente o território unido da Espanha e de Portugal. Agora estava sob o domínio do Filipe II, do rei da Espanha, até 1640, tá bom? Olha aí, galera. Então, perante isso, falando em forte, vamos falar aqui do nosso estado, né, de Belém, o início da história do nosso estado a partir dos portugueses. Francisco Caldeira Castelo Branco, esse cara bem aqui, ó, ele acaba criando um forte, o chamado Forte do Presépio, que depois passou a ser chamado de Forte do Castelo, em 1616, dia 12 de janeiro de 1616, é o início da história de Belém e, consequentemente, da história do nosso estado do Pará, tá? Na verdade, só a nível de curiosidade, Forte do Presépio, tá? Era um nome reduzido. O nome completo desse forte era Forte do Castelo do Senhor Santo Cristo do Presépio de Belém, né? Então, ficou mais fácil dizer que era o Forte do Presépio, tá bom? Uma referência à religião, ao catolicismo aí, ao cristianismo, tá bom? Proteger a entrada da Amazônia era o objetivo desse forte, tá? Olha aqui, ó. Quem foi a Belém, né? Quem vai encontrar isso daqui lá no Centro Histórico, que é o início da história lá de Belém. Você tem esse forte do Presépio, que até hoje ele é preservado. Dentro desse forte aí tem algumas imagens, alguns utensílios, como por exemplo os canhões. Esses canhões que vocês estão vendo aí, até hoje estão lá em exposição, foram colocados, voltados para a Baía do Guajará para proteger o território que seria, digamos, a entrada da Amazônia, proteger dos estrangeiros. Olha aqui o mapa, olha. Opa, rapidinho. Feliz Lusitânia, ele batizou aquela região como Feliz Lusitânia, que depois passou a ser chamado de Estado do Grão-Pará. Grão-Pará, por quê? Porque Pará, de acordo com a linguagem indígena, significa grande rio ou grande mar, tá? Então, Grão-Pará significa grande mar, de acordo com a linguagem indígena aí, tá? Olha aqui, galera. Então, esse mapazinho é da época aí, ó. O rio Pará, que na verdade é aí a Baía do Guajará, foi criado na entrada aquele forte, o Forte do Presépio, para proteger o território de invasão de outras nações, tá bom? Bom, galera, eu acho que a partir dessa revisão dá para a gente resolver aí essa última atividade. Questão 28, né? Era para ser a 27, mas eu juro que eu já li esse livro aqui, reli, não achei essa 27, tá? Então vamos lá na 28.
Qual a importância do Tratado de Tordesilhas para a expansão das nossas fronteiras? Qual foi a importância que vocês colocaram aí, tá? Vocês devem colocar dessa maneira aqui, ó. O Tratado de Tordesilhas dividiu as terras da América entre portugueses e espanhóis. Então, foi a primeira definição, a primeira divisão que se teve aqui na nossa região entre os portugueses e os espanhóis, tá bom? 29. Qual a importância dos fortes no processo de colonização da região? Essa é mais fácil, eu até dei a resposta para vocês aí, na explicação. Olha aí, ó. Os fortes foram construídos por portugueses, característica da colonização portuguesa aqui na nossa região, tá? Para proteger a nossa região dos estrangeiros. E aí eu mencionei para vocês, meninos, holandeses, franceses e ingleses, tá bom? E também para combater os ataques dos nativos, para eles se protegerem dos nativos aí, que muitas das vezes o encontro deles aí era muito violento, tá bom? Última questão, 30. Quais as consequências da morte de Dom Sebastião para a Amazônia? Lembre-se que o Dom Sebastião, ele era o rei de Portugal. Ele morre sem deixar herdeiro, ele vai para uma guerra e não volta, né? Então, o parente mais próximo dele era o rei da Espanha, Felipe II. Então, qual foi a consequência? Com a morte de Dom Sebastião, o rei da Espanha, Felipe II, uniu os reinos. Ele era muito esperto, né? Aproveitou o momento para unir e ganhar todos os territórios que antes era de Portugal. Uniu os reinos de Portugal e da Espanha, e assim não existiu mais a linha que dividia os territórios na Amazônia, aquela linha lá do Tratado de Tordesilhas. Dessa maneira, os portugueses adentraram a floresta amazônica, tá? No objetivo de explorar o território através dos rios, né? E ao longo do território que eles iam entrando, eles iam colocando, iam construindo fortes, bases militares para se protegerem e proteger da invasão dos estrangeiros, tá bom? Bom, galera, essa foi a nossa revisão. Ajudei vocês aí a resolver essas questões, tá? Assistam lá depois aquele vídeo, tá bom? E nós ficamos aí numa próxima, tá? Com outro assunto, tá bom? Vou estar aguardando aqui vocês lá no WhatsApp. Quem tiver alguma dúvida pode me chamar, tá? E aí a gente se encontra aí num outro momento, beleza? Tchau, tchau, galera!